Bom dia. Primeiramente, eu queria dizer que eu estou muito alegre de falar sobre alegria. Nesse dia gostoso, nessa manhã friozinha de sábado, com essa ansiedadezinha boa também de estar fazendo algo pela primeira vez. E falar desse tema é um presente, porque, com certeza, nós falamos de todo o trabalho a ser feito na nossa qualidade de espíritos, num planeta de provas e expiações, e justo que assim o seja, mas ainda relegamos um papel secundário aos bons sentimentos. Há uma doença de alma, em vista da baixa frequência do planeta, devido aos nossos baixos pensamentos, que nos impede de ver o lado bom, de ver o copo cheio. E isso nos prejudica e torna mais densos os nossos problemas. Então, que a alegria do Cristo permaneça conosco. A criança. Já foi falado pela nossa irmã Sheila, e o Alexandre também complementou com algumas ideias, da importância do arquétipo da criança. O arquétipo, ele tem o seu correspondente físico nos instintos, e ele traz a questão das imagens, das matrizes primordiais que nos norteiam e que é algo filogenético, é algo que é passado de geração a geração. Quando pensamos em alegria, nós pensamos na criança rindo e brincando, não é mesmo? Porque é a nossa lembrança mais remota de momentos alegres. Mesmo uma infância dura, a criança tem mais facilidade de ser feliz, de ser alegre. Então, a criança ela tem uma grande importância dentro da psiquiatria, da psicologia espírita e da psicologia convencional. O Freud vai trazer que a criança ocupa um papel de primazia, de corpo e de patologia. Então, a criança tem instintos sexuais, tem instintos homicidas, ela tem a primazia de todos os sintomas físicos que vamos ter, porque todos os traumas, segundo Freud, vão começar por repressões, regressões da libido que começam na infância, quando nós ainda não temos o superego, a consciência de culpa desenvolvida, e isso vai acabar criando consequências para a nossa futura personalidade. E tanto Freud e Jung vão concordar que existe algo no selvagem, no louco, psicótico, no artista e no gênio que tem essa qualidade de criança, dessa infância pessoal que passa de povo a povo. Porém, quando nós falamos em criança, nós pensamos a nossa infância, os nossos pais, aquilo que vivemos nesse curto período de infância, que é como vamos chamar a criança real. Mas o Jung faz essa distinção. Ele diz que existe um motivo da criança e seus aspectos na psique coletiva. O motivo da criança, aquele lado nosso misterioso, que se encanta, que é conectado com algo maior, com o Pai Deus e com a Mãe Natureza, é o arquétipo da criança, é a criança divina, o sagrado, que nós precisamos urgentemente resgatar. Então, claro, tem autores pós-junguianos que também vão falar sobre esse assunto, a necessidade da compreensão da criança na fantasia, que o Hillman traz. E Jung corrobora, então, que a eterna criança é uma experiência indescritível, que determina, olhem só, a importância ou a desimportância de uma personalidade. Então, a criança ela é um paradoxo. Ela vai falar na futuridade, que é todo o nosso vir a ser enquanto self. Ela tem uma invencibilidade heróica. A criança, mesmo em situações de perigo, ela é corajosa, ela se aposta, ela não tem vergonha, que, aliás, a Joana de Ângeles nos traz que a vergonha é uma falha da autoestima. Nós temos vergonhas uns dos outros, nós temos vergonha de nos elogiar. Nós chegamos num nível tão bárbaro que nós ficamos com vergonha de fazer algo que sabemos, com medo de que o outro vai nos julgar, porque crescemos assim, pusilânimes, medrosos. Hermafroditismo, tem essa reunião de contrastes, yin e yang, começo e fim, e também o motivo do abandono. A proposta, então, é que a gente redescubra essa imaginação. Nós estamos carentes de símbolos, de imagens saudáveis, que nos remetam a algo bom. A infância, então, é o relatório das feridas onde a vida errou. A infância ela é ignorância, não inteligência. Jesus nasceu numa manjedoura, perto de animais, e isso, metaforicamente, nos remete que a criança divina ela começa no nosso lado mais instintivo, mais primitivo e mais inocente. Então, há uma distinção
entre uma pessoa infantilismo e ser como criança. Esse é um grande medo que nós temos também, de ser chamados de infantis, de ingênuos, de imaturos, de, abre aspas, inadequados. Porque na nossa sociedade, o mito de ser esperto, de dar conta do recado, de ser ágil, toma conta das nossas fantasias e não nos permitimos errar. Alguém, em algum momento, criou a ideia de que nós não podemos errar. E como nós fomos criados por adultos, que muitas vezes não conseguiram desenvolver o seu mito pessoal, a sua história divina, nós acabamos aprendendo isso, que nós temos que fingir, que nós temos que agradar, e ser nós mesmos fica para os de casa, e perdemos o tesouro. Então, essa frase famosa, né? Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E mais, Jesus acrescenta, só entrará no reino dos céus aquele que se comparar a uma criança, se assemelhar a uma criança. Então, metaforicamente, Jesus está falando que ser como uma criança é uma forma sofisticada de psicologia. Ou seja, é difícil, e só entrará no reino dos céus quem conseguir essa simplicidade. Então, gente, nós precisamos ter em conta que há uma reunião de contrastes entre nós e que a criança, ela abarca. E que há uma eterna criança dentro de nós, independente da nossa idade. E essa criança, às vezes, vem magoada, vem ferida, e que as terapias especializadas vão deixar que esse choro convulsivo, essa queixa venha à tona. Nós não podemos pensar que a criança é sempre boazinha, nós não somos sempre bonzinhos, nós temos raiva, nós temos ataques de fúria, nós nos sentimos magoados e muitas vezes injuriados, e às vezes estamos errados, ou às vezes certos. Mas como diz Divaldo numa palestra há 15 anos, falando justamente sobre alegria, quando alguém nos machuca, nós não precisamos guardar isso conosco e dizer, não sinto nada, mas no fundo, né? Está no meu caderninho. Mas dizer, senti raiva de ti. Olha o verbo, eu senti. Agora que eu estou te falando, eu não sinto mais. Porque nós vamos errar. Nós vamos errar de novo e vamos precisar da boa vontade dos nossos irmãos. Há algo na criança que os autores vão chamar de cosmicidade. Essa conexão, tá, com a consciência cósmica, que é uma coisa da solidão da criança, é um estágio em que nós precisamos resgatar e que os poetas têm muito bem. E sem canto cósmico não há poesia. Beethoven, quando criou a 9ª Sinfonia, que se chama Ode à Alegria, a Joana nos fala que ele atingiu um nível de consciência cósmica, que é o nível que o nosso irmão Francisco também atingiu, que é uma sensação de estar conectado com o mundo. A criança, ela se diverte com os pequenos animais, ela olha para o sol, ela regozija com o simples, ela não precisa de muito, tudo vira brinquedo. Então, seres humanos altamente, com uma psique muito madura, conseguem atingir esse estágio pleno de gratidão, de se sentir bem no próprio corpo, que é o que todos nós procuramos. Então, há um culto, gente, que é o culto da seriedade, que a Joana nos alerta que nós estamos ficando robotizados. Mesmo em cerimônias comemorativas, em eventos especiais, nós fazemos aquilo que todo mundo faz, que não teria problema nenhum se tivesse vigor. Não há mais brilho no olhar. A Joana fala que a gente identifica um ser alegre pelo brilho no olhar. Aquele que está triste, desconectado, ele tem um olhar fosco, distante, ele está mais sintomático. E nós estamos preenchendo também a rotina das nossas crianças com muitas atividades para prepará-las para o mundo. E elas, então, têm muitas especializações, têm um pensamento lógico apurado, ou uma oralidade, mas sem emoção e sem alegria. Por quê? Porque está a serviço desse culto egocêntrico que fortalece o ego, que nos deixa exigentes e que só permite uma regressão, até na terapia, se for superficial, porque eu morro de medo de perder o controle. Joana de Ângeles vai falar, então, que eu acho importante salientar, a importância da ação. Pedra parada cria limo.
O fogo purifica os metais, a argila submete-se ao oleiro. Francisco de Assis sofreu dores físicas, dores morais, e mesmo assim manteve-se alegre. Jesus também. Então, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente é, sem vergonha, porque a criança ela não se superestima nem se subestima, ela é. Embora ela não seja ainda perfeita, o brilho das estrelas está contido dentro dela. Então, a alegria, gente, ela é uma conquista. A Joana vai falar da possibilidade dessa felicidade relativa, desde que tenha uma aceitação dos acontecimentos conforme se apresentam. Sem fantasiar a realidade, sem fugir e sem ter o hábito pessimista de ver o lado ruim. Às vezes uma pessoa, sem se dar conta, fala: cara, eu gostei muito do teu trabalho, mas eu acho que tal parte ali tu não precisava. Mas eu falo isso porque eu sou tua amiga. Inveja inconsciente. A gente precisa começar a ver o lado bom, porque nada é perfeito e nós não somos também. E é uma doença da alma, não se enganem, o extremo rigor. A alegria, olha isso. Qual é a primeira mensagem de um ser saudável para Joana de Ângeles? Se ele é alegre. Porque se ele é alegre e se Deus é todo bondade, é porque ele está conectado com Deus. Todo o corpo é dominado por essa sensação, dos pés à cabeça, às plantas do pé. Há um contínuo de vitalidade, há um aumento de energia. É a presença de Deus no nosso coração, cantando sem palavras essa orquestra melodiosa, mesmo que breve. É um prêmio que se conquista através da autoidentificação. Então, conduta patológica, pessimismo. A vida é bênção e deve ser mantida saudável, alegre, promissora, mesmo nas provas e expiações que todos temos e vamos ter, porque ainda estamos nessa escala evolutiva. Mas se conseguirmos ter maturidade, vamos passar por qualquer coisa com alegria. A gratidão é o estado interior que se agiganta e mimetiza as dádivas da alegria e da paz. E ela traz que o santo seráfico de Assis, quando ele atingiu esse estágio luminoso, ele agradecia ao irmão Sol, à irmã Lua, aos bichinhos, ele tirava as lagartas do caminho para não serem pisadas. Na hora da morte, a irmã morte, uma aceitação. E há uma psicofonia do espírito, nosso patrono Bezerra de Menezes, em agosto do ano passado, que uma vez mais, depois ele vai repetir isso, a humanidade necessita ver o Cristo descrucificado. O que é o Cristo descrucificado? Na cruz sabemos, a paixão de Cristo, o sofrimento, a entrega. É o Cristo feliz. Gente, nós não vamos passar, eu calculo, por um estágio de planeta de regeneração deprimidos e ansiosos como estamos. Se nós precisamos ver o Cristo descrucificado e agir como Ele, que festejava, que convidava as adúlteras, os ladrões, as pessoas que eram marginalizadas da sociedade para conviverem com eles, pois sinceras na sua melhora, então o Bezerra vai falar que nós temos que nos despertar para a realidade daquilo em que estamos, não só na carne, mas também fora do invólucro carnal. Nessa psicofonia, que se digitarmos no YouTube, é uma das primeiras que aparece com um fundo de estrelas, ele vai citar o irmão Sol dos nossos corações, que é Jesus Cristo, e o irmão Alegria, que é Francisco de Assis. Então, Jesus Cristo nos traz essa mensagem doce e sublime, de nos amarmos com a simplicidade grandiosa e universal de uma criança. Sem escapismo, sem rodeios, sem personalismo, mas tentando realmente sorrir, porque o sorriso ele é uma arma poderosa, mas sorrir também com os olhos. E lembrando que se eu não sou alegre agora, se eu não consigo sempre estar alegre, que realmente é difícil, é porque sim, eu tenho os meus atavismos, eu tenho as minhas questões de outras encarnações, mas se eu fizer o esforço e perseverar de onde eu estou e aceitar que eu tenho um lado meu ignorante, que eu tenho um trabalho a fazer, a alegria vai vir instantaneamente como um prêmio, porque daí eu estou auto-identificado. Pobrezinho de Assis, então, que tinha muita riqueza corporal, entrega tudo, vai cuidar dos leprosos,
ele traz várias passagens, né? Uma delas mostrando o senso de humor, que a Joana vai falar da risoterapia também, que é necessária. Não essa risada maníaca, cabulhosa, que esconde no fundo um histerismo, uma fuga, um desespero. A gente chega a fingir que está feliz de ver alguém. Ah, fulano! E no fundo não é aquilo que estamos sentindo, né? Mas essa alegria ponderada e sintonizada com o alto. Ele estava uma vez sentado na sua região e chega um caminhante desesperado que já há vários dias procurava, porque ouviu falar que Francisco de Assis era muito bom para consolar os aflitos. Onde está o irmão o filho de Bernardone? Ele dizia, que é o Francisco. Onde está? E o Francisco sentado. Francisco levanta e diz, eu sei onde ele está. Os dois se engancham e vão. Assim era Francisco, humilde. E só para complementar uma outra história, a história do lobo, uma época na região de Gúbio, 8 quilômetros de Assis, na região da Úmbria, surgiu um lobo feroz que estava atacando os pequenos animais, estava deixando todo mundo apavorado. E o Francisco, que era muito defensor dos animais, como sabemos, com muito medo de que aquele lobo fosse sacrificado, resolve intervir. A Joana nos conta que ele vai em direção ao lobo, que vociferava e rosnava. O lobo ferozmente vai em direção a ele. Francisco faz o sinal da cruz, com seu magnetismo inebriante de amor. Ele fala, irmão lobo, por que você está aqui afugentando e fazendo mal para essa comunidade? O lobo foi parando, foi ficando manso e se aproximou de Francisco igual um cachorrinho dos mais domesticados. Joana fala que ele ainda entrega a patinha dianteira para Francisco, que continua alisando seu pelo, dizendo, eu sei que você está com fome, eu sei que isso é pura necessidade, mas se você fizer aquilo que a gente quer que você faça, que não nos agredir, nós vamos te dar comida e vai ficar tudo bem. E a partir desse momento, o lobo nunca mais atacou a região e ficou por ali, se alimentando do que a comunidade dava. Em algum momento, a Joana vai falar que nós temos um lobo bom e outro ruim dentro de nós, e vence aquele que nós alimentamos. Nós temos uma criança ferida, que é o nosso lobo ruim. Mas se a energia do amor nos tocar, apesar da nossa necessidade, nós vamos ser mansos e produtivos. Basta querermos e nos conectarmos com a dádiva divina que não esquece de ninguém. Complementando então, no livro Entrega-te a Deus, a Joana fala, a alegria de viver é a maneira adequada de agradecer a bênção da reencarnação. Se quisermos ser gratos, nós temos que ser alegres. Se ainda não conseguimos, que persistamos nos nossos pontos que não queremos ver, para atingir esse estágio sofisticado de simplicidade que tanto bem faz e tanto contagia quem conosco convive. Então eu agradeço esse primeiro momento, que foi mais breve, e agora eu vou complementar a fala com um vídeo de curta duração, que ele reitera essa passagem e traz um pouco mais o lado artístico. Bom, muito obrigada. Oração a São Francisco. Pai Francisco, há muitos anos, poucos anos, naquele dia de outubro de 1226, qual falena de luz, abandonastes a lagarta inerte sobre o solo, para voares na direção do zimbório infinito, aureolado de luz. Havias pedido anteriormente que te despissem o corpo, quando a irmã morte se te acercasse, e que te colocassem no pó da irmã terra, logo te alando na direção do amado, como um raio de luz que desapareceu no azul do infinito. Encerrava-se, naquele momento, o divino périplo da tua missão terrestre em corpo físico. Fazia pouco, tornaste o lobo de Gúbio um doce cordeiro. Lograste silenciar a sinfonia dos pássaros para que não perturbassem o teu canto louvando o Senhor.
Colocaste mel nas colmeias vazias pelo rigoroso verão, para que as irmãs abelhas continuassem zumbindo, alimentando-se, fabricando cera, vivendo. Lavaste a lepra em muitos corpos e experimentaste os estigmas em êxtase incomparável. A cada sofrimento que te afligia, entoavas um hino de louvor, e a cada provação experimentada, uma canção de reconhecimento a Deus. A tua mensagem simples saiu de Assis para trazer de volta o amor e a humildade de Jesus. No entanto, Pai Francisco, os teus legatários transformamos a tua mensagem vão poder em ilusão argentária, e embora a ternura com que a cantaste, repetimos-la entusiasmados, porém com o coração em gelo, diferente do teu. Agora, tanto tempo, em pouco tempo depois da tua sinfonia, rogamos que voltes à terra para, novamente, balbuciar-nos a oração simples aos ouvidos dos nossos corações empedernidos e dos nossos frágeis sentimentos, de modo a reconquistarmos as forças para seguir-te a meiga voz e nos emocionarmos outra vez com teu amor. O mundo estertora, Pai Francisco. Não se trata somente de lutas entre cidades que se digladiam, como nos teus dias, mas o terrível conflito entre os corações, gerando guerras de extermínio individual e generalizado. Somente tu, Pai Francisco, podes, enternecendo-nos a ponto de nos darmos as mãos, lobos e ovelhas que ainda somos, ao comando da tua voz bebermos juntos, no mesmo regato, por onde fluem as águas da misericórdia e do amor inefáveis. Somente tu, Pai amoroso, consegues fazer que as rosas desabrochem voltadas para os lares em sombras, neles penetrando com o seu perfume especial. Volta, Pai Francisco, tem misericórdia de nós e conduze-nos à pequenina porciúncula, onde deixaste os teus despojos, naquele dia longínquo e próximo de outubro de 1226, pois que todos necessitamos de ti. Joana de Ângeles. Há um tempo atrás, um índio norte-americano escreveu: "Isto sabemos,
todas as coisas estão ligadas, como o sangue que une uma família. Tudo o que acontece com a terra acontece com os filhos e filhas da terra. O homem não tece a teia da vida, ele é apenas um fio. Tudo que faz a teia, ele faz a si mesmo. E assim, nós, como humanidade reunida nesse espaço de tempo, compomos um céu cheio de estrelas. professores do curso da Joana de Ângeles, da NERGS, e a nossa, vocês sabem, né, a Carla é a nossa criança divina, que nós precisamos dos universitários para fazer esses filmes maravilhosos, que não são mais universitários, são jovens médicos, psicólogos e professores. E conforme o Gelson me lembrou, esse conhecimento está em todos nós, que Deus ajuda o homem através do próprio homem, né? Nós quisemos fazer essa homenagem, a gente sabe que o Gelson vai nos puxar as orelhas depois, porque ele não gosta, mas, né, como o selfie está aqui constelado, e sincronisticamente a gente conseguiu, uma querida aluna também do curso, a Lúdia, nos deu a dica, então a gente conseguiu uma imagem de São Francisco de Assis com um lobo.
Tá? Então é isso que nós estamos entregando para o Gelson. Com a nossa gratidão, lembrando que gratidão vem de gratia, de latim, que é graça. Então a graça que nós fazemos uns para os outros, e que o Gelson foi aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil também com a ideia, com o Divaldo, Joana, todos os outros queridos, Iris, Marlon está aqui. Nós somos inspirados, isso vem do inconsciente, mas o Gelson foi o canal que chegou à questão dos cursos da Joana de Ângeles. Então, a nossa gratidão, a nossa graça compartilhada com ele. Eu agradeço a todos, mesmo não merecendo, porque se essa graça existe, ela é um conjunto de todos nós, em nome de Jesus, em nome de São Francisco e de Joana de Ângeles, de todos os colaboradores que têm construído esse trabalho belíssimo da série psicológica. Então, essa gratidão é a todos que colaboram e a todos vocês também. Obrigado.